meu nome é Júlia Fregona, tenho 31 anos, já estou trabalhando com planejamento há 10. Foi a primeira área que eu escolhi na agência. Quando eu resolvi que eu queria trabalhar com publicidade, foi a primeira área que eu escolhi, apesar de não ter muita noção do que era planejamento na época. Eu me formei em comunicação social na faculdade, na Universidade Federal do Espírito Santo. O planejamento para mim foi uma grande e feliz descoberta. Eu tinha uma ideia do que eu queria ser, muito porque eu achava que eu tinha perfil, e na medida que eu fui trabalhando e conhecendo o mercado e conhecendo aonde o mercado podia chegar, foi me encantando cada vez mais, porque além de combinar muito comigo, me dá a oportunidade de fazer coisas que eu sempre gostei. Eu tento buscar inspiração em qualquer lugar que eu tô, mas eu gosto de tirar referência da vida. Então eu tenho muita inspiração na minha família, assim, às vezes a minha mãe fala umas coisas que eu falo, ela, vamos sair desse mundinho, porque é nessa linha que a gente tem que chegar. Muita viagem, eu acho que viagem é uma fonte de inspiração riquíssima, assim, e conversar. Eu converso muito, assim, sobre o nada. Eu gosto de conversar sobre o nada, e isso pode ser uma coisa muito, muito bacana, leitura. Eu acho que o grande planejamento, ele precisa sempre querer surpreender. Assim, ele precisa ter sempre um olhar novo, precisa sempre buscar um olhar novo sobre aquilo que a maioria das pessoas acha que não existe nada novo. O que eu fico feliz nesse sentido é que os clientes começam a exigir isso cada vez mais. Absolutamente não é excludente. Eu acho que se tem uma verdade nessa história toda, é que planejamento e criação não são áreas rivais. Eu acho que se todo mundo tá junto querendo fazer um trabalho bacana e entendendo que as áreas podem contribuir, cada um nos seus aspectos, e respeitando isso, e discutindo, e respeitando, e agregando, eu acho que esse é o sucesso das agências, principalmente nesse formato onde a gente faz tudo, onde a gente entrega tudo, onde a gente pensa marca, onde a gente pensa consumo. Quando você pega aquele briefing, tem aquele monte de número, tá desafiador? Tá desafiador. Aquele monte de pré-requisito que você precisa responder, é difícil, mas eu acho que o bom profissional, o profissional que quer fazer a diferença, precisa transformar aquilo num insight, precisa transformar aquilo em realmente uma visão nova sobre um número ou sobre uma informação. Precisa existir lugar para insight. Eu acho que sem insight não tem comunicação. Na minha concepção, o fluxo mais bacana de uma agência entrou o briefing pelo atendimento, existe uma primeira reunião onde está todo mundo presente, onde o atendimento coloca as suas opiniões, onde o planejamento está presente, onde a criação está presente, onde a produção está presente, está todo mundo lá, todo mundo entendeu, tudo bem, todo mundo entrou no job, e aí a parte de construção conceitual e criativa, acho que é uma responsabilidade do planejamento e da criação. Se fosse para escolher um case, eu escolheria o case ano passado da Sky, que a gente fez pro Rock in Rio, que foi marcado pelo rock. O processo de construção dele foi um processo muito significativo, assim, foi um processo onde todo mundo se entendeu, onde o planejamento e a criação casaram de uma maneira muito bacana, onde todo mundo acreditou numa ideia que era uma ideia muito ousada, onde a gente trouxe um artista internacional para a história. Eu nunca tinha tido um case que eu trazia alguns artistas internacionais, onde o cliente comprou muito bem, onde a execução foi muito bem feita, onde a gente teve muito mais do que o retorno que a gente esperava. Eu ainda acredito que a comunicação pode fazer diferença. Às vezes parece uma visão meio de Alice, assim, quem trabalha em agência durante muito tempo vai falando, sei lá, isso é só um trabalho, vamos lá e tal. Todo dia eu acordo e tento me convencer do contrário. Criar asa, assim, criar asa no melhor aspecto. Pensar coisas diferentes, ouvir opiniões diferentes e acreditar que a gente consegue mudar o mundo de alguma forma com a comunicação. Comecei lá atrás como atendimento, trabalhei na Markup, inclusive, como atendimento, então em 97. Mas eu sempre tive um sonho de ser criativo. E do atendimento, na época que eu trabalhava com incentivo, não existia planejamento. E eu, como atendimento, comecei a fazer planejamento. E aí os planejamentos começaram a ser criativos e a ser interessantes, até um dia que um amigo trabalhava numa agência como redator, saiu
e eu resolvi bater na porta dessa agência e pedir para ser redator. E a louca da diretora de criação acreditou em mim. 3 meses depois eu virei coordenador do departamento e aí comecei a carreira, virei gerente e aí comecei a carreira de criativo. Criar e planejar é quase que a mesma estrutura. Eu acho que é a questão de sinergia, é o foco, é o objetivo, é o objetivo do projeto, o target, né? O foco no target do que a gente vai fazer, é pensar exatamente como planejar e criar com um objetivo claro que é atingir o nosso target e acabar vendendo o nosso peixe. Eu gosto muito de viajar, acho que a viagem é a minha maior inspiração, porque é da onde eu tiro grandes referências do trabalho e que me areja a cabeça, que me ajuda e que me inspira. A inspiração, ela está muito ligada à transpiração. Eu vejo uma coisa muito ligada à outra. Acho que falar, eu sou criativo e eu tenho só insights e estalos, não acho que é muito correto dizer isso, né? Porque eu acho que isso, sem um embasamento, ele acaba não existindo. Eu acho que brainstorming só de criativo não funciona, não. Eu acho que tem que ter o planejador, gosto de atendimento no brainstorming, acho que é importante porque mostra o lado do cliente, o lado comercial da coisa. Gosto de fornecedor, acho que parceiro é fundamental em brainstorming porque pode te dar uma solução de cenografia, uma solução de técnica, uma solução de projeção que você não está pensando, que você não conhece, porque não é a tua especialidade, e eu acho que isso acaba enriquecendo muito. Eu gosto de, inclusive, ir ao cliente pegar o briefing, né? Eu acho que a gente, estando presencial numa passagem de briefing, podemos tirar algumas coisas e ter alguns insights que vêm ali do próprio desejo do cliente na hora que ele te coloca e te apresenta ali. Mas o que me atrai é o target, é entender o target, é saber o que ele quer, para poder atender e a gente conseguir o nosso objetivo com o produto, que é chegar até a mão desse target, né? Eu acho que a principal característica que eu busco é a atitude, a vontade, o tesão de fazer alguma coisa diferente, de buscar, de querer aprender e de conhecer. Eu acho que isso é um criativo, né? Não a técnica de escrever ou a técnica da direção de arte que ele faz. Então eu acho que sim, criatividade pode ser desenvolvida. Eu acho que, lógico que intuição, bom senso, bom gosto, tudo vem junto, mas eu acho que tudo se desenvolve. Hoje eu estou bem apaixonado por um job da casa, um job interno, que é do Instituto Avon, uma roda gigante que a gente fez no Parque do Ibirapuera, que tem o objetivo de contar os altos e baixos do tratamento da doença, e tem como tema o giro pela vida. Então é um job que ele traz uma ação social muito forte, uma conscientização da população com relação a uma causa, e foi no meio do Parque do Ibirapuera, o que foi muito bacana e teve uma visibilidade muito grande. O sonho da minha vida era deixar um legado, de alguma maneira, né? Eu acho que fazer um trabalho que deixe um legado. Eu busco trazer alguma coisa sempre no meu trabalho que possa ter um olhar social ou acho que desde lá atrás, quando eu usei uma betoneira para lavar roupa, eu lavava roupa para entregar para a campanha do agasalho. A ação agora. Então é como você poder também trazer benefícios para a comunidade, para a sociedade. Acho que o criativo tem um pouco desse papel, não só vender produto, mas sim trazer alguma coisa de positivo para a população. Meu pai tinha uma indústria de bebidas e eu tinha uma vontade de fazer aquela marca bacana, né? Não sei. Comecei a gostar desse negócio de construir marca, comecei a me apaixonar por esse negócio de propaganda, comecei a ler muito, fiz faculdade de administração, porque na época não era dividido, a administração era tudo, tem marketing, propaganda lá dentro.
E na hora que eu já entrei na faculdade, eu comecei a gostar muito do marketing. E consegui um primeiro emprego, que um primo meu me indicou, na mídia da Thompson. Nossa, aí fiquei fascinado. TV Globo na época, era o começo e tal. Puta. Da mídia eu consegui passar para o atendimento. E aí eu fiz toda a minha carreira no atendimento, sempre curtindo muito. Aí eu fui para uma agência pequena chamada Grade Daman. E dessa agência pequena, eu encontrei o Sidney, um amigo meu que eu tinha trabalhado na Yang há uns anos atrás, que era sócio da Marisa na fábrica. Esse ano completa eu 18 anos de fábrica e a agência completa 20 anos esse ano. E sempre nesse mundo que eu saí, né, daquela coisa da publicidade para a coisa mais de gerar negócio, né? Quando você olha para alguma coisa com o olhar aberto, sem já colocar numa caixinha, jogar no preconceito e tudo mais, o cérebro, ele faz outras conexões. O não julgar, ele ajuda você a treinar teu cérebro a olhar as coisas com originalidade. E quando você olha as coisas com originalidade, você vê um campo infinito de possibilidades. A criatividade é filha de um ecossistema. E esse ecossistema começa desde que a criança nasce até hoje aqui no escritório, né? Qual o ecossistema que eu criei aqui dentro? Eu criei um ecossistema repressor, voltado a resultados, ou eu criei um ecossistema onde o resultado é consequência. Qualquer processo criativo tem que ter desconstrução, tem que ter despir-se. Cara, pode mudar de ideia, pode errar. Puta, deixa eu falar umas merda aqui. Aí começa a ter um brainstorming. Aí a gente começa a fluir. O que restou daquele papo? Putz, isso é legal, hein? Quem criou? Sei lá quem criou. E hoje em dia, por exemplo, eu acho fundamental você pôr diversos perfis no brainstorming, porque nessa conversa. Porque eu volto assim, eu acredito que você pega um estagiário, ele pode ter lido um blog aquele dia, que traz um insight, que pode gerar uma grande ideia. A mágica do planejamento da criação, as pessoas certas no lugar certo, na empresa certa. Ou seja, aqueles caras, naquelas funções, são ideais para aquela empresa naquele momento, com aquele líder. É isso que faz a mágica acontecer, entendeu? O bom é pessoas abertas para trabalhar em grupo. Trocas. O cara gostar de trocar. O cara que está no planejamento e não se sentir um cara de planejamento. Se sentir um cara de comunicação. O cara está na criação, não se sentir um cara de criação, um cara de comunicação. Porque aí todos estão opinando sobre o trabalho. Tem um case maravilhoso que eu tenho um coração doído até hoje, não está mais com a agência, por ter mudança de cenário, que é um case da Febraban. É um case maravilhoso, onde a gente construiu junto com a Febraban um projeto de educação corporativa para toda a população brasileira, um projeto encabeçado pelo Fábio Barbosa, que veio na época do Banco Real. Criamos uma plataforma digital de envolvimento. Nessa plataforma nós criamos outras plataformas em volta, por exemplo, plataforma de relacionamento com redes sociais, plataforma de interação pessoal com eventos por todo o Brasil. Esse eu acho que é um bacana que eu tenho para mencionar, além de ser um projeto que muda a vida das pessoas, né? Eu vejo que o novo, quando você fica mais inspirado, criativo, você saiu da razão. É um músico no palco, ele se conecta com alguma coisa, ele esquece dele, ele se conecta. Essa magia tem que ser treinada. A mente pode treinar isso. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e falar: puta, meu Deus, você lembra como é que era nos anos 2015, cara? Os caras ainda estavam na época de não se conseguir se conversar à distância. Lembra como é que era? Era tudo achando que o mundo era... Esqueciam do lado quantum, do lado interconectado, né? Da interconexão de tudo, somos uma coisa só, né? Que você faz parte de um todo.